Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um vídeo do canal Edão Palmeirense. E hoje eu venho aqui para falar um pouquinho das categorias de base do Palmeiras, do Sub-11 ao Sub-20, falar um pouquinho do julgamento do jogador Alan e um pouquinho também do julgamento do jogador Bruno Henrique. Então vamos começar pela base, uma base de futuro, uma base que vem dando grandes resultados para o Palmeiras. Vou antecipar, Sub-17, Sub-20, o campeonato já acabou, infelizmente, para o Palmeiras. Ambos os times, o Sub-20 parou, quer dizer, na semifinal, enquanto o Sub-17 parou nas quartas de final. Então vamos começar pelo Sub-11, que fez a semifinal contra o Santos. Depois de vencer o primeiro jogo por 2-0 fora de casa, voltou a vencer a equipe santista por 2-1 nesse fim de semana. Gols de Nicolas e João Vitor, e está garantido na final do Campeonato Paulista Sub-11 contra o São Paulo. O Sub-11, em toda a história da competição, já ganhou 5 títulos do Campeonato Paulista e vai em busca da sua 6ª taça. Já a equipe Sub-12, também na semifinal, contra o jogo contra o Red Bull Bragantino, também depois de vencer por 2-0 fora de casa, voltou a vencer a equipe adversária, dessa vez pelo placar de 1-0, gol de Christian. Com esse resultado, a equipe Sub-11 está garantida na final da competição e enfrenta o Corinthians na final. A equipe Sub-12 vai tentar o bicampeonato da competição, considerando que ano passado a equipe já se sagrou campeã desta categoria. Já pela equipe Sub-13 do Palmeiras, aí já jogos finais, o Palmeiras foi campeão paulista Sub-13 em cima do São Paulo, depois de vencer em casa por 3-2 no primeiro jogo da final, empatou o jogo em Cotia por 3-3, gols de Murilo, Guilherme e Cauã. Com isso o Palmeiras se torna campeão paulista Sub-13 pela 7ª vez em sua história, sendo 4 vezes consecutivo. E as 4 vezes foram em cima do São Paulo, que o Palmeiras se sagrou campeão. Nesses últimos anos, as 4 conquistas consecutivas do Palmeiras, todas as finais foram em cima do São Paulo. Já pela categoria Sub-14, o Palmeiras também ganhou o Campeonato Paulista, também se sagrou campeão da competição, numa final contra o São Paulo. Depois de vencer o primeiro jogo em Cotia por 3-0, o Palmeiras empatou o jogo da volta em 1-1, gol de Maicon, e se sagrou campeão da categoria Sub-14. Só para lembrar, o Sub-14 é uma categoria nova, é apenas a 3ª edição do Campeonato Paulista que está sendo disputada. Nessas 3 edições, o Palmeiras conquistou 2 vezes. É bicampeão em 3 edições possíveis. Já na categoria Sub-15, o Palmeiras está na semifinal, fez o jogo de ida nesse fim de semana contra a Ferroviária em Araraquara e venceu pelo placar de 2-1 de virada. Os gols foram de Tailã e Luiz Augusto. O Palmeiras vai em busca da sua 6ª final seguida no Campeonato Paulista Sub-15. Em toda a história do campeonato, o Palmeiras já possui 12 títulos de campeão paulista Sub-15. As informações da base foram essas. Agora vamos passar a falar um pouquinho do julgamento do meia Alan. Como todo mundo já sabe, o Palmeiras vai ter um monte de desfalques na partida contra o Santos, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. E Alan é mais um que não poderá jogar esse clássico. Depois do julgamento, daquela expulsão lá na partida contra o Fluminense, ainda no primeiro turno, há 3, 4 meses atrás, o STJD julgou o caso, depois de um efeito suspensivo, e manteve a pena de 2 partidas para o meio-campo do Palmeiras. Alan, que já cumpriu um jogo de suspensão na expulsão, estava sob efeito suspensivo, foi julgado hoje pela manhã
e o STJD decidiu manter a punição sobre o meio-campista palmeirense. Com isso, o time vai com 9 desfalques para enfrentar o Santos na Vila Belmiro. Por conta de convocações para a seleção e suspensão por cartão amarelo, e agora essa suspensão do Alan, que o STJD determinou nessa manhã. Dentre os que não vão poder contar, temos o Vitor Roque, Flaco Lopes, Facundo Torres, Emiliano Martins e Piquerez, Gustavo Gomes e Ramon Sousa, além do Andréas Pereira, cartão amarelo, terceiro cartão amarelo, e agora o Alan, punido pelo STJD com mais uma partida de suspensão, também não enfrenta o Santos. Eu não sei, difícil falar, né, nesse momento, porque ao mesmo dia que o Alan é julgado pelo STJD, o jogador Bruno Henrique do Flamengo, aquele mesmo, por manipulação de resultados, também foi julgado, e um dos auditores do STJD pediu adiamento da sentença para quinta, sexta-feira ou no mais tardar na próxima segunda-feira. É uma situação complicada falar, né? Porque depois de 4 meses um jogador vai ser julgado por receber um cartão amarelo, um cartão vermelho. Um jogador que não tem histórico de violência, não tem um histórico de expulsões, foi julgado e toma 2 jogos de suspensão e está fora de um importante jogo. Agora um cara que é suspenso, toma 12 jogos por manipulação de resultado, onde há uma comprovação de manipulação de resultados. O cara é julgado, fica com efeito, toma 12 jogos, fica com efeito suspensivo, vai julgar o recurso de novo do efeito suspensivo e eles adiam esse julgamento. Isso é uma sacanagem com o torcedor brasileiro, principalmente com o torcedor palmeirense, porque o Flamengo é um adversário direto na briga pelo título brasileiro e também na Libertadores. Falando apenas do Campeonato Brasileiro, desde que o Bruno Henrique está jogando com efeito suspensivo, ele ajudou o Flamengo a ganhar 13 pontos no campeonato. Pode ser que se o Bruno Henrique tivesse suspenso, o Flamengo não ganharia esses 13 pontos. É uma hipótese, ou como pode ser que ganharia ou até passaria esses 13 pontos. Mas fica aqui uma dúvida, né? Porque contra o Palmeiras ou contra outros times o julgamento, a forma de agir é diferente, como contra se é algum jogador do Flamengo envolvido. Deixar minha opinião aqui, eu acho ridículo, eu acho uma coisa absurda com os demais clubes brasileiros, não é só com o Palmeiras, porque tivemos exemplos de outros jogadores de Santos, de Grêmio, de outras equipes que foram até banidos do futebol ou tomaram suspensões de 1 ou 2 anos. E tá aí um jogador do Flamengo que foi comprovado que participou de manipulação de resultados, era para tomar jogos de suspensão, ficou com o recurso, foi para julgamento novamente, para confirmar ou não a suspensão do atleta, e tá aí novamente o julgamento adiado. Por quê? Fica a pergunta para vocês, fica essa interrogação. Eu não sei responder, mas é um caso bem estranho e acaba sendo até suspeito em benefício ao clube do Rio de Janeiro. O vídeo hoje é esse, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, para cada dia mais eu possa trazendo uma informação legal e bacana para todo mundo. Vamos lá, tamo junto. Vamos para frente, vai dar tudo certo, vem? Vamos lá, avante palestra.